Fala pessoal, é isso, estamos aqui no Allianz Parque após a derrota do Fortaleza para o Palmeiras, 4-1 em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns detalhes para conversar com vocês sobre esta derrota que no fim de tudo foi dolorosa, né? Pelo placar, 4 gols, num segundo tempo onde o Fortaleza esteve irreconhecível. É importante frisar que no primeiro tempo o Fortaleza saiu atrás do placar numa falha do Iago Pikachu, que fez um péssimo jogo, muito ruim, muito longe daquele jogo que ele fez contra o Vitória, entregou a bola para o adversário, o Lucas Sacha acabou cometendo um pênalti que realmente não tinha o que fazer, e o Palmeiras abria o placar aos 9 do primeiro tempo com o gol do glorioso Rafael Veiga. E o Fortaleza conseguiu ter um bom poder de reação ainda no primeiro tempo, teve oportunidades de chegar ao gol do goleiro Everton, mas pecava no último passe, pecava até mesmo no chute a gol. Teve um chute do Lucas Crispim fraquinho, foi o único chute a gol antes do Fortaleza conseguir buscar o gol de empate, no bom lançamento do Matheus Pereira, cruzamento do Ávila, o Lucero chutou, o goleiro defendeu, o Pikachu chutou, o goleiro defendeu, e o Crispim, no terceiro chute, conseguiu empatar o jogo. E o Fortaleza, apesar de uma queda natural das duas equipes na reta final do primeiro tempo, até conseguiu evoluir bem, chegou ao gol do Palmeiras algumas vezes. O Breno Lopes perdeu aquela que foi a chance mais clara de virar o jogo para o Fortaleza, infelizmente, e o primeiro tempo terminou num 1-1, dando um alento ao torcedor do Fortaleza, uma esperança de que, fizemos um bom primeiro tempo, mostramos um poder de reação, então pode ser que o Fortaleza consiga, né, buscar alguma coisa no segundo tempo, ou quem sabe pelo menos manter o resultado de empate, jogar um futebol de igual para igual, como jogou no primeiro tempo contra o Palmeiras. Só que o Fortaleza ficou no vestiário. Grande verdade é que o Fortaleza não jogou bem o segundo tempo, na verdade não jogou, né, de fato ficou no vestiário e assistiu o Palmeiras jogar, assistiu o Abel Ferreira fazer mudanças naturais, colocar titulares para jogar. Então entraram Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira, entrou também o Lucas Evangelista, e o time do Palmeiras, se os reservas já são muito bons, avalia os titulares, né? Então desequilibraram, só que quando esses caras entraram, o Palmeiras já estava ganhando, né? O Palmeiras já tinha ficado à frente mais uma vez do placar, e a tendência natural era o Fortaleza perder de fato para o Palmeiras, porque foram 12 minutos de um completo massacre no segundo tempo, com o Palmeiras obrigando o goleiro Elton Leite a fazer alguns milagres, importante frisar, bola na trave, bola em cima da linha, tendo que provar para ver se tinha entrado ou não. Então, como diria Dudu Damasceno, era óbvio, né? Era óbvio, era questão de tempo o Fortaleza levar o segundo gol, e ao invés de reagir como reagiu no primeiro tempo, acabou sendo nocauteado, palavras do próprio Palermo na coletiva, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. E aí o terceiro e o quarto gol foram a cereja do bolo para a festa que a torcida do Palmeiras vive aqui com a contratação do Andreas Pereira, e que vai jogar, né, na quarta-feira da semana que vem contra o River Plate, o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. 4-1, um 4-1 que era 1-1 massa, legal, divertido, empolgante para o torcedor, e que se tornou uma tragédia, né? Não tem como não dizer que o resultado não foi ruim, ou foi ruim, porque o Fortaleza realmente ele não voltou para o segundo tempo, ele não quis jogar, o Palmeiras sim, e foi uma festa completa para o torcedor alviverde, 4-1. Fortaleza agora foca no Sport, sábado que vem às 4 da tarde, e depois no São Paulo, 7h30 da noite da quinta-feira, pós-jogo contra o Sport. E aí, Éder, sua avaliação desse jogo? Infelizmente o Fortaleza sucumbiu aí, eu não diria que ao Palmeiras, mas a si mesmo, a falta de proatividade no segundo tempo, a falta de jogo, não é isso? Vamos lá, o Fortaleza foi um time, no primeiro tempo, aguerrido, tá? Assim, foi um time que marcou. O Palmeiras teve algumas oportunidades, mas foi uma defesa que marcou, que obrigava o Palmeiras a fazer alguns passes que acabavam sendo errados. O Gia errou vários passes no primeiro tempo, e isso facilitava a antecipação do caso do Gaston Ávila, que se antecipou bastante para roubar algumas bolas, coisa que a gente não viu no segundo tempo, né? O Palmeiras encontrou muitos espaços no segundo tempo, bolas que sobravam ali para Facundo Torres, que perdeu um gol feito. A bola que sobrou para o Sousa também, que ele finalizou, também estava sozinho. Então, assim, a defesa não foi a mesma defesa
que estava bem precavido ali no primeiro tempo e deu esse placar que era o mais esperado, né? A gente já sabia que aqui era algo que poderia acontecer uma derrota, não era algo assim de outro mundo, achar que o Fortaleza viria para cá e que iria vencer o Palmeiras. Mas a gente sabia que essa derrota poderia vir. Agora, da maneira como veio, mesmo como aconteceu o primeiro tempo, é que fica assim essa frustração, PM, de a gente achar que poderia acontecer algo diferente, né? Que pelo menos um pontinho a gente poderia sair daqui hoje do Allianz levando esse pontinho para casa. Mas no segundo tempo aconteceram coisas que a gente não esperava. O time não entrou em campo, né? O segundo tempo o time não entrou em campo e as mudanças que o Palermo fez, até a gente comentava lá na sala de imprensa, né? Que quando ele foi fazer as mudanças, o Palmeiras fez o segundo gol. E aí ele não mudou a mudança, entendeu? Eu queria até perguntar, não tive a oportunidade, qual era a intenção do Palermo quando ele tinha para colocar o Rodrigo, e não lembro agora quem era o outro jogador que ia entrar junto com o Rodrigo. Qual que era a intenção dele na Davidson, isso, Rodrigo e o Davidson, qual que era a intenção dele fazendo aquela mudança, tirando o Crispim, colocando o Rodrigo, e tirando o Lucero, colocando o Davidson. E aí ele não mudou, né? Porque no meu entendimento, se estava perdendo, se aconteceu o gol, ele deveria mudar e colocar alguém mais ofensivo, como o Pochettino, sei lá, um Luca Priol, alguém mais à frente, né? E ele continuou com a mudança. E aí, assim, não que o Rodrigo tenha entrado mal, tá? Até comentando aqui com o PM, o Rodrigo entrou bem. O Rodrigo jogou uma partida, assim, elogiável, né? Não foi um cara que prejudicou. Teve um erro apenas no meio campo, mas a partir daí ele jogou muito bem, foi à frente, tentou jogadas, chutou a gol, até ele finalizou uma bola, PM, que eu achei, assim, foi coisa de gente grande, né? Então, assim, o Fortaleza hoje foi um time no primeiro tempo e foi outro time que não existiu no segundo tempo. E a gente sai daqui frustrado. E a outra pergunta que eu ia fazer ao Palermo lá é: essa derrota, que poderia ser 2-1, 1-0, mas uma derrota de 4-1 depois de um bom primeiro tempo, prejudica psicologicamente esse time para enfrentar o Sport? Ou esse time está preparado para brigar dentro de casa, como a gente comentava, o PM falava na live, a gente está preparado para vencer as nossas partidas dentro de casa, seja contra quem for, mesmo time que não seja da nossa luta, né, como a gente fala, né, do rebaixamento, mas um São Paulo, alguém que vem jogar dentro de casa, a gente tem que partir para cima para vencer e pontuar, porque não adianta só brigar só com os times pequenos que estão, pequenos não, né, que estão lutando para não cair. E aí precisamos fazer algumas pontuações antes de chegar na coletiva do Palermo, né? Primeiro o Crispim, voltando a marcar com a camisa do Fortaleza, no seu retorno, segundo jogo, né? Entrou no segundo tempo do jogo contra o Vitória, se ouve bem. Hoje jogou titular na vaga do Prió e foi bem, né? Comandou ali o meio de campo do Fortaleza, junto com o Matheus Pereira, com o Lucas Sacha. O Pikachu acho que foi o pior em campo, para mim mais atrapalhou do que ajudou. E aí deve ter o seu contrato renovado por conta de uma cláusula bizarra que tem de número de jogos. Eu não tenho nada contra o Pikachu. Ele não é meu ídolo, mas eu acho que ele foi muito importante nesse ciclo dele pelo Fortaleza. Fez gol de título de Copa do Nordeste, gol de classificação em Copa do Brasil contra o Ceará. É um cara que marcou, mas já acabou o ciclo dele. Não tem mais por que manter Pikachu, também não tem mais por que manter Marinho. E os dois devem renovar contratos. Foi papo do vídeo da última sexta-feira. Oi? Detalhe que os dois jogam na mesma posição, né? Aí os dois não estão bem. Acho que fica essa interrogação. E o Herrera que chegou também não está nem sequer na relação. Exatamente. Por mais que o Pikachu esteja jogando mais de meia direita, hoje ele estava o tempo todo defensivo, né? Talvez até mais lateral do que o próprio Mancuso, né? Foi estranho o Pikachu no jogo de hoje. Foi um completo estranho. O Fortaleza jogava com 10, na verdade, porque o Pikachu, perdão, era um a menos. Então, assim, Crispim, massa, fez o gol, foi importante para ele nessa volta. Não acho que o Lucero foi tão mal, tá? Sendo bem honesto, ali no lance do gol, principalmente, quando ele conseguiu aquele lance lá que ele derrubou o Mikael, que o Mikael ficou, né? Uma pontuação aqui, assim, naquele lance do gol, tem algo que a gente pode trazer aqui pra gente entender. O Lucero, quando ele finalizou, a finalização dele foi um pouco complicada, porque ele estava se virando para finalizar, então realmente ele era mais dificultoso. Agora, o Pikachu pegou de frente, cara. E o Pikachu é um cara que tem uma boa finalização, e nem isso ele tá conseguindo mais. Ele pegou de frente ali, com uma oportunidade de fazer o gol, e ele não conseguiu, né? Então jogou em cima do Everton. Para nossa sorte, o Crispim foi lá e finalizou pro gol. Mas é um ponto a mais negativamente pro Pikachu. E queria destacar também o sistema defensivo do Fortaleza, né? Apesar de ter levado 4 do Palmeiras, né? O Ávila foi muito bem, acho que o Brits fez uma boa partida também. Os gols foram acontecimentos mesmo, foram acontecendo, tinha muito o que fazer. Só foi ruim mesmo o lance do gol do Sousa, porque
era um buraco ali, o cara recebeu sozinho, fez um golaço, um lançamentaço ali pra ele, né? Então, assim, eu acho que nossa zaga não foi tão mal, não. Acho que o Aula fez uma boa partida, o Brits também, o Mancuso, ok, o Pacheco conseguiu apoiar não tanto quanto o Vitória, porque tinha que se segurar bem aqui atrás. O Matheus Pereira fez um jogo mais uma vez ok, o nível do Matheus Pereira é acima dos demais. Enfim, no resto eu não consigo comentar tanto assim. Alterações, não tem muito o que falar. Acho que só o Rodrigo mesmo e o Davidson que mostraram alguma coisa. O Pochettino ninguém nem viu em campo direito, né? Não teve tempo de mostrar alguma coisa. Teve mais um que entrou aí que eu não tô me recordando agora. Foram 4, né? Rodrigo, Davidson, Pochettino e o Marinho. Esse então também nem se fala, né? O Barreiro também entrou no final. O Barreiro entrou no final, mas a gente esquece que ele existe, tá? Então, assim, essas são as considerações dentro de campo. Fora de campo, nós estivemos na coletiva com o técnico Martim Palermo. Eu até fiz a primeira pergunta. Não sei se eu deixo aqui o corte para vocês ou se a gente posta no Instagram. Não sei como é que a gente pode fazer. Eu posso deixar o corte da minha pergunta aqui no final desse vídeo, ok? Vou copiar lá da TV Leão e vou colocar aqui. Ou posso pegar da nossa transmissão mesmo. Vou tentar inserir aí a nossa pergunta para o Palermo. Mas antes eu queria colocar algumas considerações aqui, além da pergunta que a gente fez para o Palermo, que você vai assistir logo depois que a gente terminar aqui. O Palermo, ele justificou muito a queda do Fortaleza no segundo tempo com a boa atuação do primeiro. Ele preferiu muito mais enaltecer o que fizemos de bom no primeiro tempo do que o que não fizemos no segundo, porque não fizemos nada, o Fortaleza não existiu. Né? E eu fui muito enfático, muito claro na minha pergunta para ele. O Fortaleza não voltou para o segundo tempo. Né? Saiu de uma esperança, de um alento, de bom resultado para o seu torcedor, para um nada, porque foi o segundo tempo. Então não existe o Fortaleza desse segundo tempo. É um Fortaleza que o torcedor já está acostumado, infelizmente. Né? Um nada em 2025. Então, o retrato tem que ser o Fortaleza do primeiro tempo. Só que o jogo tem 90 minutos, né, Éder? E a gente tem que jogar os 2 tempos. E hoje a gente só jogou 1. E é muito triste que isso aconteça para um time que está em recuperação. E aí me veio um ponto da coletiva do Palermo, que não é um dos pontos que ele me responde, porque eu acho que ele tentou justificar, mas não sei se ele conseguiu bem na resposta à minha pergunta, vocês vão conferir aí. Mas é porque ele tocou no ponto que é o seguinte, na visão dele, a luta do Fortaleza é contra os times de baixo da tabela. Beleza, certo? E não contra os de cima. Só que aí tem um detalhe, né? Tem os prós e tem os contras. Os prós é lindo. Fortaleza pegar quem ele vai ter de confronto direto e ganhar. Ganhar do Vitória, como ganhou, ganhar do Sport, ganhar do Juventude, ganhar do Vasco, ganhar do Grêmio, ganhar do Santos. Essas galera aí vão ter que ganhar. E torcer também esses caras perderem os jogos dele. Só que o Fortaleza também tem que pontuar os seus outros jogos. Não é porque tá pegando um time de cima que vai simplesmente estar sem compromisso, né? Nos 90 minutos. Hoje teve compromisso nos 45, mas no restante não conseguiu reagir, foi nocauteado, palavras do próprio Palermo. Fortaleza foi nocauteado, não conseguiu reagir. Mas aí me preocupa essa postura. Ah, meu Deus, e agora? Vai pegar o Sport. É obrigação ganhar, na visão do Palermo, nas palavras dele. Mas depois pega o São Paulo. Então já não é tão obrigação assim? Peraí, né? Acho que tem que ganhar em casa, são os 2 jogos em casa. Tem que fazer 6 pontos contra o Sport também, contra o São Paulo. E depois tem que pontuar contra o Juventude, porque tem data FIFA até o jogo contra o Vasco. Então, assim, eu acho que tem que ter o mesmo peso os jogos contra os times de cima também e tentar pontuar. Não dá para confiar só em ganhar os seus confrontos diretos, porque precisa das pontuações contra os times de cima também, que estão em outra briga, para escapar do rebaixamento. Não é só ganhar os confrontos diretos. Então, eu espero que o Palermo pense melhor, né? Não é uma crítica com relação à resposta dele, mas é porque eu acho que talvez a resposta dele tenha dado... Ele quis dizer uma coisa, mas deu a entender outra, né? Porque é uma visão que eu tive. E aí, Eder? É mais ou menos isso, PM. Assim, eu acho que o Fortaleza jogar no Castelão, ele não tem essa de ser time que está na zona do rebaixamento ou time que está beirando lá o G4. Não, Fortaleza tem que, dentro do Castelão, tem que se impor e tem que buscar pontuar. A missão é trazer os 3 pontos, é vencer, tá? Mas assim, pegou um time como o Flamengo, pegou um Palmeiras em casa, um exemplo. Se não vencer, pelo menos 1 ponto, né? A gente sabe que a disparidade, PM, é muito grande. É uma disparidade, a gente comentava aqui no jogo de hoje, né? Sai Matheus Pereira e entra Adam Barreiro. Aí no Palmeiras sai Facundo Torres e entra Andreas Pereira. O cara vai lá e resolve, faz 2 golaços. Então, assim, é uma disparidade de elenco tão grande que a gente entende. A gente entende a questão financeira, né, do fair play financeiro. Mas, assim, jogando dentro de casa, a gente tem que se impor. Lá, a Arena Castelão é nossa casa. Fortaleza está precisando pontuar e vencer. Então, a gente tem que partir para cima, seja de quem for.
É isso, rapaziada. Então a gente vai ficar por aqui, certo? Deve ter uma live mais tarde, à noite, não com a gente, provavelmente com o resto da bancada, mas a gente precisava gravar esse videozinho da manhã, das 5h30 da manhã, logo aqui no estádio. Fiquem aí com o corte, né, da minha pergunta para o Palermo, da nossa pergunta, Expresso e Guigui para o Palermo, e tirem as suas conclusões. Convenceu a resposta do Palermo? Qual que foi a sua avaliação sobre esta derrota de 4-1 do Fortaleza para o Palmeiras? Comenta aqui abaixo. Um abraço para vocês, quero agradecer a todo mundo que nos ajudou, principalmente a Éder, a professor Léo Ivo, que está ali embaixo fazendo pós-jogo, aos nossos patrocinadores também, que ajudaram a galera a vir para São Paulo. Eu já estou morando aqui, mas os meninos não, então foi todo um processo que a gente conseguiu resolver, graças a Deus, aí para a galera vir fazer o jogo. O resultado, infelizmente, não foi o que a gente gostaria que fosse, mas eu acho que nós conseguimos fazer um trabalho de qualidade aqui para vocês, que é o que importa para a gente. A gente quer que o Fortaleza ganhe, óbvio, é o nosso time do coração, é o time que a gente ama, mas a gente também quer fazer um bom trabalho e o resultado, nós não temos poder sobre o resultado, mas temos poder sobre o nosso trabalho. Então eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço do Ice, do Berg, do Titanic. A gente se encontra na live de mais tarde. Fiquem com o trecho do Palermo. Valeu! Paulo Matheus, do Expresso Tricolor. Acho que a grande pergunta que talvez fique para o torcedor do Fortaleza hoje é o que aconteceu no intervalo, né? O Fortaleza teve uma atuação bem interessante no primeiro tempo, mostrou um poder de reação que há muito não se via diante de um adversário grande, mesmo jogando com um time misto, um time reserva, enfim, não vem ao caso. Mas o Fortaleza mostrou um poder de reação que deixou o torcedor com o coração um pouco mais leve para um segundo tempo, com possibilidades de, quem sabe, buscar uma vitória, mesmo sabendo da grandeza do adversário. Então eu te pergunto, o que de fato aconteceu com o Fortaleza nesse intervalo? No segundo tempo a equipe não voltou tão bem. Na verdade, é como se o time não tivesse voltado para o segundo tempo. Só o Palmeiras jogou e a consequência disso foi um 4-1. Saímos de um resultado de empate, que seria um ponto valioso, e também de uma esperança de buscar, quem sabe, uma vitória, para, infelizmente, uma derrota pesada fora de casa. Boa noite. Buenas noches. Sí, creo que coincido. Hicimos un primer tiempo, creo que bueno, donde el equipo recibió el primer gol muy rápido y así todo ante un rival, más allá de como usted dice, son jugadores suplentes o que no lo vienen haciendo habitualmente, son jugadores de un nivel muy bueno y creo que estuvimos a la altura compitiendo, tuvimos una respuesta, creo que el igualar el partido también nos dio una cierta seguridad, tuvimos la chance de convertir el segundo gol, donde obviamente ante estos equipos y estos rivales, si vos no aprovechás las oportunidades, el rival marca esa jerarquía y fue lo que nos sucedió en el segundo tiempo. Ellos del primer minuto salieron a buscar el partido, lo sentimos, como había sucedido en el primer tiempo, y no pudimos sostener. Y creo que en esa búsqueda el segundo gol nos golpeó. No fuimos, quizás en ese momento era mi intención hacer las modificaciones y cuando intenté hacer las modificaciones recibimos el gol. Pero bueno, creo que como usted dice es una derrota por recibir 4 goles que duele, que golpea, pero nuestro objetivo es ya el próximo partido ante un rival directo como es Recife, más San Pablo, que seguramente van a ser los 2 partidos de local en el cual esos 6 puntos para nosotros van a ser importantes. Analizar entre nosotros lo del partido de hoy, pero hay que saber que enfrentamos un gran rival y que cuando ya después del segundo gol ingresaron los jugadores que habitualmente lo hacen, marcaron una gran diferencia con nosotros. Así que sé que duele, que la torcida estará dolida, con bronca, pero hay que reponerse rápido y ya el lunes segunda estar preparado para afrontar el próximo partido.